Quer ser arrebatado, mas não quer morrer, né? Eu nem quero ser arrebatado, não. Deus me livre. Aleluia. É bom ir só em espírito, aí é bom. Você vai lá, olha e volta, né? Assim é bom. Assim é bom. Agora ir para não voltar, complica, né? Diz que as pessoas que vai, chegam lá, não quer voltar, falam, não quer de jeito nenhum. Lá que é bom. Verdade. Aí disse que tinha uma, deixa eu falar com ele. Só um bocadinho. O curso de Rosa, foi até bom não ter convidado, porque o pessoal teve um convite para ir para outra igreja, aí o departamento de lá foi ontem para outra igreja, não tinha como convidar. Mas na próxima, em nome de Jesus, Acabei de só o pessoal. só as mulheres só de departamento são 22, né? 22 pessoas. Irmãos, então estamos aqui, né? Antes de nós começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero pedir uma oração para uma pessoa. O nome dessa pessoa chama Anita Ramonte, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Glória a Deus, glória a Jesus. Atos, capítulo de número 13, e versículo de número 22. Glória a Deus e glória a Jesus. Deus é fiel. Aleluia. O povo acharam por bem descansar hoje, né? É verdade. Ficaram até tarde, isso é bom. No domingo de descanso. E no próximo domingo vai estar todo mundo aqui em nome de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 22. Todos encontraram, irmãos? Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse a Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Aleluia, Jesus. Fala tudo o que for a minha vontade. Glória a Deus, irmãos. Possa sentar. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, engraçado. Nós sabemos que essa mensagem aqui está lá no Velho Testamento. E quem está relatando essa mensagem aqui é o apóstolo São Lucas. Ele falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós perguntamos, um homem segundo o coração de Deus. Para Deus falar assim, um homem segundo o meu coração, ele tem que ter um particular muito grande com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele começou sendo servo. Ele foi escolhido por Deus. Deus usou Samuel e o consagrou a rei, rejeitando uma outra oposição, porque ele tinha um rei. E a Bíblia diz que depois que Deus cumpre na vida de Davi o chamado, Deus levanta Davi como rei de Israel. A Bíblia fala, irmãos, que Davi, um homem que liderava um povo enorme, um homem que estava na frente de uma batalha, um homem a qual Deus o honrava de forma extraordinária. A Bíblia diz, irmãos, que um certo dia, este homem, segundo o coração de Deus, ele chama os seus súditos e vai para a guerra. No outro dia ele se encontra cansado e diz, vocês vão para a guerra porque eu vou descansar. O homem segundo o coração de Deus. Às vezes o povo pensa assim, mas o homem é segundo o coração de Deus, não peca. O homem é segundo o coração de Deus, o homem que tem de tudo para não pecar. Nós sabemos que são 10 mandamentos. Davi, de uma só vez, ele quebrou os 10 mandamentos. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi estava na sua casa, ali passeando na sua área, ele olha para o lado do seu vizinho e ele começa a ver uma mulher bela, semblante muito lindo, e ele começou a desejar aquela mulher, a ponto de chamar um de seus servos e perguntar quem era aquela mulher. O seu servo não sabia,
E ele falou, puxa o perfil todo dessa mulher e traz toda a identidade dela para mim. O servo vai atrás. Irmãos, e para completar, esta mulher que ele viu do outro lado de lá tem por nome Betsebane. E esta mulher era mulher de um soldado chamado Urias. E esse soldado, irmãos, prestava serviço para Davi. E Davi não sabia. De repente, quando Davi pega todo o relatório e viu que ela era mulher de um servo ali que estava na frente de uma batalha, que honrava o seu senhor, um homem que deixava de ir para a sua família para poder defender o rei, um homem que deixava às vezes de dormir com a sua própria mulher para defender um reinado, este homem chamava Urias. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, quando pega todo o relatório, Davi chama o comandante, aleluia, e diz, vocês vão para a guerra. E quando vocês vão para a guerra, vocês vão colocar Urias na frente da guerra, vocês vão recuar e vai deixar Urias lutar sozinho. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra é muito forte. Um homem segundo o coração de Deus. Você pode olhar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar ninguém que Deus falou assim, um homem segundo o meu coração. Ninguém. Somente Davi. Davi era um homem cheio de defeitos, sujeito às paixões, mas o porém, irmãos, Davi, que levou um homem, aleluia, a ir para um caminho sem volta, esse era o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Quando coloca Urias na frente da batalha, Urias começa a lutar, cansa. Os servos que poderiam ajudar Urias, deixou Urias na mão, e Urias acabou morrendo na batalha. Quando Urias morre na batalha, Davi manda o mensageiro ir na casa da mulher, pegar a mulher, levar para sua casa, para ele consolar a mulher. O homem segundo o coração de Deus. Quando ele faz todo este mal, que ele achava que estava tudo bem, de repente Deus visita o melhor amigo de Davi, por nome Natã. Quando Deus visita Natã, Deus fala com Natã em sonhos para Natã chamar a atenção de Davi. Porque o homem, quando comete algo errado, coisas que, aleluia, começa a destruir os princípios daquilo que foi adotado dentro da palavra de Deus, ele só para de cometer a partir do momento que ele é fragado. E quando ele não é fragado, aleluia, ele continua cometendo os seus erros. E isso, diante dos princípios bíblicos, é pecado de morte. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele descumpriu, não foi um só mandamento, foi todos os mandamentos. Aleluia. Primeiro, cobiçou a mulher do seu irmão. Segundo, matou, aleluia, o esposo de uma mulher que não era mulher dele. A Bíblia diz, irmãos, que Davi quebrou princípios. Aí nós perguntamos, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? São mensagens que paramos e começamos a pensar, por que o Senhor falou desta forma? O homem segundo o coração de Deus. Para o Senhor falar isso, tem que ter um particular muito grande chamado intimidade. Intimidade com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Natã, quando recebe o recado de Deus, Natã olha para Deus e diz, Senhor, jamais eu vou chamar a atenção de uma autoridade. Se eu chamar a atenção de uma autoridade, ele vai me matar. E o Senhor falou, entrega o recado. A Bíblia diz que Natã, irmãos, faz um jantar. E Natã manda chamar a corte real. E manda chamar o seu rei e seu amigo para jantar na sua casa. Quando ele estava ali sozinho com Davi, ele começa a conversar com Davi de forma sábia. De forma, aleluia, a qual Deus havia dado sabedoria para Natã. Natã olha para Davi e diz, Davi, um certo viajante chega numa posada. E esse viajante era importante. E o dono da posada queria fazer um jantar para esse viajante.
Só que o dono da posada, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, matar e fazer um guisado, um cozinhado, ele olha para o vizinho, viu, irmão, a ovelha do vizinho, ele pega a ovelha do vizinho, mata, faz um cozinhado para o viajante. Davi olha e diz, mas esse homem é digno de morte, jamais o senhor pode fazer uma coisa dessa. Natan olha para Davi e diz, Davi, este homem é você, aleluia. Davi só percebeu, irmãos, quando ele foi fragado, quando Jesus chamou a atenção de Davi. Só que algo interessante, que quando Deus chama a atenção de Davi, aleluia, ele não fala mal de Urias, muito menos joga a culpa em Betseba. Ele fala dele mesmo. Ele poderia muito bem dizer assim, Urias era um homem ingrato, um homem que deixava a sua casa para poder fazer outros afazeres. Não, ele poderia dizer, Betseba, ela deu bola para mim, eu cheguei, cantei, ela acabou caindo nos meus braços. Mas não, irmãos, aleluia, ele se humilhou perante Deus. E quando ele se humilha perante Deus, diz a Bíblia Sagrada, que ele confessa o seu pecado, colocando toda a sua culpa não neles, mas a sua culpa nele mesmo. Ele falou, eu sou um homem falho, eu sou um homem cheio de defeito. Ele escreveu o Salmos capítulo 6, versículo 2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. A Bíblia diz que Deus, atentando para a oração de Davi, ele viu que Davi se humilhou sem condenar ninguém. Notamos que quando alguém cai no erro ou pratica algo que não é da vontade de Deus, quando ele é fragado, ele quer colocar a culpa em terceiros. Irmãos, bem-aventurado é aquele que assume o seu erro e se humilha diante de Deus, e a misericórdia de Deus o alcança. Abraçou, aleluia, glória a Deus e glória a Jesus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele se humilha diante de Deus e diante do seu amigo Natan, e ele escreve os Salmos capítulo número 51. Tende misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga a mancha da minha rebeldia e purifica a minha alma desse pecado que eu cometi. Ele se humilha diante de Deus. Ele poderia muito bem querer justificar. Tem muita gente que diz assim, apóstolo, eu pequei porque fulano de tal foi a causa da minha queda, eu pequei porque fulano de tal falou isso de mim, eu fui lá, aleluia, para poder brigar. Não, aleluia, temos que se humilhar diante de Deus, se colocar terceiros no meio, temos que se humilhar para que a misericórdia de Deus nos alcança. Sendo assim, o Senhor vai continuar dizendo, o homem segundo o coração de Deus, porque ele assumiu o seu erro sem culpar ninguém. Aleluia, Deus. O único na Bíblia que o Senhor atentou para a sua oração, aleluia, foi Davi. Um homem que errou sim, fez coisa errada, fez sim. Ele poderia dizer, Urias foi negligente, Urias, em vez de ficar na sua casa tomando conta da sua família, estava lá ajudando o rei, trabalhando, preocupava mais com o trabalho do que com a sua própria esposa, pois que levou ela a cair. Não, ele não falou isso. Ele assumiu o seu erro sem culpar ninguém. Aleluia. Só que nós sabemos que as consequências vêm, irmãos. Por causa do erro de Davi, Betseba, aleluia, engravidou. Só que Deus se manifesta, Davi diz, Davi, o seu filho vai nascer, mas vai nascer morto. A Bíblia diz que Davi se humilhou, vestiu-se de pano de saco, ficou vários dias em jejum perante o Senhor. Quando ele termina o jejum, ele recebe a notícia que Deus havia tomado o seu filho. Por quê? Porque quando Deus fala, quando ele dá ordem, ninguém pede. Quando ele quer agir, ele age segundo a vontade dele. Davi aceitou com muito coração. Davi se humilhou, reconhecendo que sem Deus ele não é nada. E mais sabendo que por causa disso o mal entrou no meio da família de Davi. Mas Deus continua dizendo, Davi, tu és o homem segundo o meu coração. Porque, aleluia, você se humilhou perante mim, confessou o seu erro sem culpar terceiros. Aleluia, aleluia.
observando aqui esta mensagem, irmãos, quando eu comecei a ler, comecei a elaborar aqui esse estudo, eu comecei a perceber que Deus, Ele é fiel quando a gente é fiel com Ele. Deus, sabendo, conhecendo que a gente é natural, a gente é um homem de carne e a carne é falha, mas quando a gente transgredimos os mandamentos de Deus e a gente confessa perante o Senhor, se humilha diante de Deus, sem compadeceram, a misericórdia de Deus nos alcança e nós somos bem-aventurados perante o Senhor. Davi ficou na história porque ele não acusou terceiro, ele se humilhou e confessou o erro que havia feito. Notamos que a justiça, o povo diz a justiça falha às vezes, até falha às vezes não. Nós sabemos que quando a pessoa comete um delito e aquela pessoa confessa o pecado, ele está mostrando para a lei que ele não vai fazer de novo, porque ele confessou o pecado. Ele falou que ele fez e não colocou a culpa em terceiro. Nós sabemos que a lei reduz a pena porque a pessoa confessou o seu próprio erro. Mas quando a pessoa não confessa, começa a dificultar as coisas, irmãos, para a pena diminuir é complicado, é até impossível, né? Até impossível. Mas quando a pessoa fala sobre aquilo que foi feito, que ele falou, ou que ele fez, a misericórdia de Deus o alcança. É igual quando nós humilhamos perante o Senhor, nós confessamos nosso pecado sem colocar a culpa em terceiros. Aleluia, Deus. Uma certa irmã, 10 anos atrás, essa irmã entrou na nossa igreja, ela fez parte da nossa igreja, e ela começou a falar: rapaz, um pastor foi na minha casa, e de repente esse pastor acabou caindo comigo. Eu fui na igreja lá, falei com o superior dele, chamou a atenção dele, e tal, e acabou ele desviando. Falei: irmã, Deus vai requerer de você, sabe por quê? Ele não caiu sozinho, ele não fez sozinho, fez os dois. E se fez os dois, a irmã fez para prejudicar ele, e pensando que a irmã vai ficar de boa, não vai não, irmã, porque uma alma vai nada para o mundo inteiro. Ela deveria confessar o pecado dela diante de Deus. Aleluia. Para que fazer isso? Para destruir o quê? Aleluia. Deus recebe quando a gente confessamos sem colocar terceiros no meio. Dá glória a Deus aí. Davi fez desse jeito, irmãos. Ele reconheceu o seu pecado. Eu vejo pregadores pregando, dizendo: Davi ama segundo o coração de Deus, e Davi pecou e não pediu perdão, porque não conhece a verdadeira Sagrada Escritura. Aqui na Bíblia Sagrada, Davi fala bem claro, quando Davi já estava para entrar em depressão, Salmos capítulo 42, ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia. Esse é o Deus que Davi servia, e é o Deus desta igreja que crentes levantam para adorar. Davi ali tinha algo no coração dele. Se estava doendo, ele dizia: está doendo. Se ele estava alegre, ele dizia: eu estou alegre. Não tinha meio tempo, não tinha rodeio. É igual muitas pessoas que levam as coisas com sinceridade. Para ele não tem rodeio, ou é ou não é. Que crentes levantam a mão para adorar. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele pega perante o Senhor, ele reconhece a sua falha, e o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Ele levanta a mão para adorar. Aleluia. O nosso Deus, ele é fiel. Aí Davi fala lá em Salmos capítulo 31, versículo 12: não se lembra de mim como se eu estivesse morto, Deus, como se fosse um jarro quebrado. Para que lembrar de mim como se eu tivesse sido uma pessoa morta? Não, Deus. Lembra de mim das coisas boas que eu fiz. Aleluia. Agora eu estou em decadência, então Senhor, das minhas mãos me ajuda a levantar, meu Deus. Aleluia, Jesus. Ei, e quando Deus levanta Davi, Jesus amado, aleluia, o filho queria tomar o seu reinado. O diabo lutou contra a vida de Davi, só que o diabo esqueceu que Davi não era ungido pelo homem, Davi era ungido pelo próprio Deus. Deus é fiel em nossa vida. Às vezes nosso inimigo esquece que quem te levantou foi Deus, quem ungiu foi Deus, quem te deu graça foi Deus.
e operando ele. Quem impedirá? Quem crê nisso, levanta a mão agora. Aleluia, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Salmos capítulo 6, versículo 1. Não me repreenda, Deus, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou fraco. Até os meus ossos estão fracos e abalados. Eita Jesus. Coração dessa, bispa, convence o nosso Deus, aleluia. Coração dessa, aleluia. Deus fica de pé só para ver a nossa vida. Quem crê nisso, levanta a mão. Quando nós humilhamos, Jesus levanta e diz: filho, ei, eu já ouvi a sua oração, agora pode se levantar, eu sou contigo, e a nação que levantar contra você eu vou punir, porque eu sou Deus na sua vida. Quem levanta a mão para adorar ele? Deus, ele é fiel, e operando ele, quem impedirá? Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Queria pregar mais, mas o horário foi. Eu não quero pregar mais. Tá bom. Aleluia, glória a Deus e glória.